Olá para todos e vamos a mais um estudo. Coisas que é pecado e muitos crentes não sabem. Você sabia que nem tudo que é pecado está escrito na Bíblia? Você sabia que tem coisa que é pecado, mas talvez você não sabia? E muitos crentes não sabem ou não aceitam? Sempre existiu um questionamento se certas coisas é pecado, pois não estão escritos na Bíblia, como tatuagem, maquiagem, piercing, calça, futebol. Algumas pessoas dizem que não é pecado, pois nem mesmo está escrito na Bíblia. E como saber se tais coisas é pecado, mesmo não estando escrito na Bíblia? A Bíblia tem a resposta para essa questão. E é isso que vamos ver a partir de agora. E se gostar, clique em gostei, se inscreva se não for inscrito, para ajudar o canal a chegar a 100 mil inscritos. Falta pouco. Eu sempre disse aqui no canal, desde quando eu fiz esse canal, nem tudo que é pecado está escrito na Bíblia. A Bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode. Não existe uma lista do que pode e uma lista do que não pode. Então a Bíblia não é um livro de pode ou não pode e nem de mandamentos específicos, como não fumarás, não assistirás novela, não beberás pinga, não farás tatuagem. Se para que algo seja pecado tivesse que estar escrito na Bíblia, então fumar maconha e cigarro não é pecado, porque também não está escrito na Bíblia, mas é pecado, bem como a pornografia. Pornografia não existe na Bíblia, mas é pecado, porque fere princípios bíblicos. Pecado é qualquer coisa que fere algum princípio bíblico, tudo que você for fazer, e não está escrito na Bíblia. Veja se isso fere algum princípio bíblico, se vai contra algum princípio bíblico. E a pornografia vai, e a maconha vai, cigarro vai, pinga vai contra princípios bíblicos. Quando me perguntam sobre o futebol, falo, mas futebol não tem na Bíblia. A resposta é, enquanto o jogador estiver chutando a bola, ele não peca. Mas quando ele xingar, falar palavrões, aí peca. Não só ele, como a torcida também. E se existir um jogo que não tenha palavrões, xingamento, provocações, não sei que jogo é esse que geralmente acontece, daí peca. Existem na Bíblia pecados especificados, como adultério, fornicação, mentira, mas nem tudo que é pecado está escrito. Conforme eu disse, pecado é qualquer coisa que vai contra algum princípio bíblico. Vamos ver alguns exemplos e vamos ao primeiro, a tatuagem. Alguns que são contra usa Levítico 19 e verso 28, onde diz para não fazer marca no corpo. Então usam esse verso como base para alegar que seja pecado. Mas lá diz para não fazer marca no corpo em nome dos mortos. Não se refere exatamente à tatuagem de hoje. E veja que lá também diz para não cortar o cabelo redondo. Mas podemos usar o princípio da separação dos costumes do mundo, e isso se aplica em nossos dias. Deus queria que Israel não adotasse os costumes do mundo, os costumes dos povos pagãos circunvizinhos. Levítico 19, dentro do contexto, foi dada uma ordem de Deus para Israel não se envolver nas práticas dos povos pagãos vizinhos. Até em certos tipos de tecido de roupa no corte do cabelo,
Isso se chama separação do mundo. Se Deus não queria que o povo daquele tempo adotasse os costumes do mundo, isso é o princípio moral que se aplica hoje. Separação dos costumes do mundo são princípios morais que se aplicam para sempre, até no Novo Testamento, aonde pertencemos. Nós somos do Novo Testamento, que começou no dia de Pentecoste. O crente, quando salvo, que tem discernimento das coisas espirituais, ele não pode adotar os costumes do mundo em todos os sentidos. Outro exemplo, 1 Timóteo 2, verso 9, Paulo diz que a mulher não pode usar roupa sensual. Paulo diz para a mulher usar traje honesto com pudor e modéstia, sentimento de vergonha em exibir o corpo. Também se aplica ao homem. E em 1 Coríntios 11, versos 14 e 15, Paulo diz que o homem deve ter cabelo curto em relação à mulher. Ele quis que houvesse uma diferença tal no comprimento do cabelo, que houvesse distinção entre ambos. Deus sempre quis que houvesse distinção na aparência física entre homem e mulher. Como Deuteronômio 22, verso 5, ela diz que o homem não poderia usar roupa de mulher e a mulher de homem. Então, naquele tempo, havia distinção na roupa. Então, distinção na roupa entre os salvos e o salvo não usar roupas pecaminosas que o mundo usa. É pecado adotar os costumes do mundo para que haja separação entre o crente e o mundo. Santificação é separação. Não é só matar e roubar. Muitas igrejas adotaram os costumes do mundo, onde não há distinção. Só sabe que é crente quando se identifica. O crente, quando salvo, não pode se vestir como o mundo, e nem mudar características do corpo, como fazem o povo do mundo. Encher a cara de piercing, de tatuagem no corpo inteiro, não pode. Não pode adotar os costumes do mundo em todos os sentidos. 1 Coríntios 2, versos 14 e 15, por ali, se eu não estiver enganado, Paulo diz que quem é espiritual discerne tudo. Se Deus gostasse de gente com o corpo pintado, já teria feito o homem com o corpo cheio de desenhos, como tatuagem, piercing, né, cheio de coisa enfiada na cara, na língua, no nariz. E também teria feito a pessoa com cabelo colorido. Quem é loira que pinta de preto porque ela não concorda de Deus ter feito loira? Eu não me refiro a uma pessoa que veio para o evangelho tatuado. Eu me refiro a fazer depois disso. Tudo o que causa dúvida ou divide opiniões não deve ser feito. Quando causa dúvida, melhor é não fazer do que fazer algo errado achando que está certo e acabar comprometendo até a salvação. Quando divide opiniões na igreja entre os irmãos, o melhor é não fazer para não escandalizar. Por exemplo, só pelo fato da tatuagem ser algo que divide opiniões, não deve ser feito. Em Romanos 14, 21, Paulo diz: bom é não comer carne e nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Esse versículo podemos aplicar a este princípio, que não devemos fazer nada que pode causar escândalo para nossos irmãos, como no caso da tatuagem. Imaginou o irmão aparecer na igreja com os braços tatuados, sendo que não tinha antes. Não me refiro a alguém que já se converteu assim. O irmão não tinha. E ou de repente aparece com um piercing no nariz. Existem igrejas que é normal para eles. Mas as igrejas mais antigas, tradicionais, como a Assembleia de Deus, Congregação Cristã. Imagina um irmão na Congregação Cristã chegar com piercing no nariz, com o braço tatuado. Certamente ele vai ser penalizado, né? E eu creio. Então, no caso da tatuagem,
não apenas escandaliza os de dentro, mas também os de fora. Imagina a pessoa com a Bíblia na mão, evangelizando, com o corpo cheio de tatuagem, às vezes com piercing. O povo vai questioná-lo. Por que que você faz isso? Isso é pecado? Eu não me refiro a alguém que já veio assim para o Evangelho, mas uma pessoa que já é, imaginou com a Bíblia na mão e o corpo cheio de tatuagem, e às vezes piercing. Não é legal, né? Então o correto é não fazer, é saber discernir o que é pecado e o que não é, não adotar costumes do mundo e não fazer o que o mundo faz. É isso aí. Se gostou, dá um joinha, se inscreva se não for inscrito e até o próximo.